Vamos direto conversar ao vivo sobre as votações no plenário com a repórter Mariana Pichitsky, que está lá no Salão Verde agora de manhã. Bom dia, Mariana. A gente começa a ver aí, Mariana, que os líderes, o presidente da Câmara, começam a definir prioridades de votação para esse segundo semestre. A gente vê que alguns temas estão surgindo aí forte, reforma política, impostos, reforma tributária, tudo muito por conta de prazos, né, Mariana? Agora, falando em prazo, né, a gente viu aí uma definição do governo que essas medidas provisórias não eram prioridade nesse momento. Mas o debate continua sobre o rito de tramitação, de análise delas aqui na Câmara, né? Isso, Vera. Isso tem uma sessão extraordinária da Câmara marcada para as 13h55 de hoje. E na pauta, essa proposta de emenda à Constituição que muda o rito, a forma de o Congresso analisar as medidas provisórias. Vamos conferir nessa reportagem. Uma medida provisória é uma lei assinada pelo presidente da República. Ela tem validade imediata, mas ela é analisada pelo Congresso. Hoje funciona assim. A medida provisória sai do Palácio do Planalto e é, primeiro, analisada por uma comissão mista, com deputados e senadores. Depois, ela vai para o plenário da Câmara e depois para o do Senado. Se houver alguma mudança, ela pode até voltar para o plenário da Câmara, o que raramente acontece. Esse caminho vai mudar. A ideia é que, saindo do Palácio do Planalto, ela vá direto para a Câmara. Primeiro, numa comissão especial, depois para o plenário. Se aprovada, ela segue para o Senado, onde também é primeiro analisada numa comissão especial e depois pelo plenário. Se houver alguma mudança, ela volta para a Câmara. Muda o processo e mudam também os prazos. Hoje, uma medida provisória vale por até 120 dias. O prazo vale para o caminho todo. No futuro, os prazos serão divididos. A Câmara terá inicialmente 80 dias, depois o Senado 30. Sobram ainda outros 10 dias para a Câmara analisar as mudanças feitas pelo Senado. Isso pode acabar com um conflito entre Câmara e Senado, que disputam tempo para analisar medidas provisórias. Bom, pois é, para analisar um pouco a possibilidade de votação dessas mudanças nas medidas provisórias, nós estamos aqui com dois líderes partidários, o deputado Arthur Lira, que é líder do bloco PP, Podemos, PT do B, e o deputado Everton Rocha, líder do PDT. Começando com o deputado Arthur Lira, deputado, começar pelas medidas provisórias, essa mudança no rito, o senhor acha que é possível aprovar? Há poucos anos houve essa incorporação do trabalho das comissões mistas, compostas por deputados e senadores. Acabando, indo para a comissão especial, o senhor acha que melhora? Bom dia. Bom dia a todos. Nós temos a opinião de que as medidas provisórias elas não são o melhor meio de legislar. Isso é uma coisa que é preceito do nosso partido já há muito tempo. A mudança que houve, criando a comissão mista, ela cria realmente esses embaraços. Nós temos um excesso de medidas provisórias, nós temos um número demasiado de medidas provisórias. Os deputados e senadores, eles reclamam que não tem tempo suficiente para conhecer da matéria. E quando a matéria chega no plenário, é que os líderes, na sua maioria, ou aqueles que vão votar, vão ter conhecimento do texto e os debates às vezes se alongam. Nós temos aí 3 medidas provisórias que acarretaram nesse processo, o governo teve a coerência de retirar, não é falta de prestígio, nem é falta de poder do governo em articular, e sim um atabalhamento, um crescimento, uma demanda crescente do governo Temer e de outros governos que passaram em tentar legislar através de medida provisória. Eu acho que essa mudança é necessária, ela fortalece o processo legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado, alarga um pouco o prazo para os senadores e dá prazo mais do que suficiente para a Câmara analisar com mais retidão, com mais consistência cada tema que venha para o Congresso Nacional. Há medidas que podem ser propostas aí, como a criação de uma comissão permanente, indicada pelos líderes, que só vai mudar de acordo com os temas que são mais afins a cada deputado que fará parte dessa comissão. É uma discussão ainda que será travada no plenário da Câmara no dia de hoje. Deputado Everton Rocha, o senhor acha que é possível aprovar, é preciso mudar o rito de MPs aqui no Congresso? Bom dia, Mariana, líder Arthur, todos os telespectadores da TV Câmara. É necessário. Essa questão do trâmite legislativo, ela tem afetado de verdade o trabalho dos deputados e senadores dessa casa ao longo de décadas. Nós temos hoje a clareza de que, primeiro, é preciso se respeitar as comissões permanentes. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal têm comissões permanentes em todas as áreas, praticamente todas as áreas, temas importantes da sociedade, onde o governo ele poderia sim estar dialogando com o legislativo, dando sugestões das suas prioridades para que os legisladores pudessem construir
textos e leis que estivessem em sintonia com o Poder Legislativo. Hoje, esse dispositivo, que era para ser uma exceção, a medida provisória, ela virou uma regra. A equipe econômica ou qualquer outra equipe política do governo, quando decide tomar uma decisão de governo, ela já vira uma medida provisória. Eles não têm, e isso aqui é de décadas, repito, eles não têm essa paciência e nem essa articulação de chamar os seus líderes dentro das suas casas para articular para que esses projetos pudessem vir em forma de projeto de lei e não de medida provisória. Eu mesmo tenho aqui na casa já um projeto de lei pedindo a criação de uma comissão permanente, no caso para PECs também, porque para cada PEC que é criada é uma nova comissão, é um trâmite, ou seja, tem deputado aqui que passa 10 anos e não consegue chegar a um projeto de lei no plenário justamente porque a pauta não somos nós que estamos fazendo. Todo o tempo legislativo ele é pautado pelo Executivo justamente por conta de medidas como as medidas provisórias. Vamos mudar um pouquinho de assunto, está nas manchetes de hoje, reforma política. Ontem o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, disse que é possível votar no plenário da Casa a reforma política até o final desse mês, final de agosto, e existe pressa porque para as novas regras valerem para as eleições do ano que vem, 2018, elas precisam ser aprovadas na Câmara e no Senado até setembro. Deputado Everton, qual que é a reforma política do PDT? O que o senhor acha que é possível construir a tempo nesse momento? Primeiro tem que ter uma reforma. Nós estamos consensuados, primeiro, trazer para cá, dentro desse debate, a constituição do fundo eleitoral. É necessário enfrentar esse tema. Não dá para achar que a eleição sem pessoa jurídica ela vai acontecer de qualquer jeito. É preciso você institucionalizar e dar regras para que a sociedade possa cobrar e acompanhar a eleição. E o sistema político. Há hoje forças políticas que discutem a questão do sistema. O mais importante, sem precisar aprofundar aqui o tema, é que a gente vai votar. E aí a maioria ela vai decidir. O importante é que a gente coloque agora, é o que une oposição e governo aqui dentro da casa, é discutir o tema reforma política. Então nós iremos para o debate, o que não for consenso iremos para o voto, e o mais importante é dar um novo modelo, ou também, se for para reafirmar o que está aí, mas ir dizendo assim, referendamos. Nós precisamos saber como que vai ser a forma de financiamento e a forma que será eleito cada parlamentar e os seus representantes a partir da eleição de 2018. Do jeito que está, não dá para ficar. É preciso se dar uma resposta, e essa resposta ela vai ser sim através desse tema da reforma política aqui dentro do plenário. Deputado Arthur Lira, que reforma política que o senhor defende? Que reforma política é possível nesse momento? Olha, nós defendemos uma reforma política que trate de pontos cirúrgicos, né? Nós temos aí a questão do financiamento público, como o líder Everton falou, é necessário, é o único meio que tem para resolver essa questão. Nós temos aí a cláusula de desempenho, onde você tem que diminuir a quantidade de partidos ou dificultar que os partidos que sejam criados tenham acesso ao fundo eleitoral, a tempo de televisão, sem representação no Congresso Nacional. Nós temos a questão do fim de coligação para 2020, mas principalmente o sistema eleitoral, né? Há uma discussão entre distrital misto, entre distritão, entre o sistema atual. O consenso do Partido Progressista é pelo distritão. A população votar e eleger os mais votados do seu estado, tanto para vereador, como para deputado estadual, deputado federal. O sistema majoritário é o que a população entende. Ele traz benesses, ele simplifica o pleito, e a gente pode e faremos um acordo para evoluirmos em 2022 para o distrital misto, com tempo, com organização. Agora, o sistema atual, como disse o líder Everton, como a maioria dos líderes na Câmara, tem a consciência, está falido, não há condição de você fazer uma eleição com financiamento público nos moldes que eram feitas até a eleição de 16, de 14. Não há condição partidária, não há condição de logística, não há condição pública da população entender, e será um atropelo. Nós temos que fazer essas alterações, nós votaremos nas comissões hoje, já algumas, amanhã em outras, e na semana que vem eu acho que esse tema estará no plenário para discussão democrática. O que houver consenso, nós aprovaremos, o que não, nós iremos a voto, com muita mais chances de nós alterarmos já na semana que vem o sistema eleitoral para as eleições de 2018.
Outro assunto que volta às manchetes hoje, ontem voltou, a questão da reforma tributária por conta da notícia de que o governo estudava aumentar a alíquota do imposto de renda. No final do dia, o ministro Henrique Meirelles disse que não aconteceria mais, estava descartado. E o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, também falou ontem que nenhuma proposta de aumento de imposto de renda teria condição de ser aprovada pela Câmara. Segundo ele, uma proposta desse tipo não passaria aqui. Mas com esse tipo de notícia, cresce, né, a reforma tributária aqui na Câmara, já em discussão há muitos anos. Mas o relator, o deputado Luiz Carlos Raul, disse que acredita no acordo suprapartidário para aprovação definitiva da reforma tributária até dezembro na Câmara e no Senado. Deputado Everton, você acha que isso é possível? Olha, é necessário a gente discutir. Primeiro porque o Brasil todos sabem, são sabedores de que o Brasil é o país que tem a maior carga tributária, é o país que mais arrecada imposto, que mais se cobra imposto do mundo, é o nosso país. Você veja só, a classe média hoje ela tem aí seus mais de 400% de juro de cartão de crédito e de cheque especial. As pessoas elas não têm condição hoje de rodar com o seu carro porque o combustível é um absurdo. E ainda se imaginar aumentar a alíquota do imposto de renda, tem que ser interditado. Quem pensou isso na área econômica do governo, porque realmente não está vivendo no Brasil que a gente está. A gente precisa ter agora esse entendimento de que essa discussão não é a receita, porque nós temos muito imposto já arrecadado no Brasil. A questão é as despesas. E aí esse discurso de austeridade, ele não dá para ser austeridade apenas com o trabalhador, só com a classe trabalhadora. Tem que ser austeridade para todos. Então a gente vai precisar ter esse debate franco, e aí há esse diálogo aqui dentro entre as forças partidárias e os líderes, até porque a gente está discutindo uma política de Estado. Ela não pode ser, a política tributária não é uma política do governo Temer. Até porque se fosse a gente não ia nem discutir, porque esse governo para nós ele já está mais do que na hora de ter acabado. Deputado Arthur Lira, como é que chega no PP, na sua bancada, essa discussão da reforma tributária? Está madura para votar? Olha, nós temos algumas prioridades para esse segundo semestre e a reforma tributária está no meio delas, né? O relator, o deputado Raul, um relator competente, muito afim ao tema, está discutindo o relatório dele já há alguns dias. Nós haveremos de chegar num texto mínimo e básico de ajuste dessa tributação no Brasil. É consenso nas lideranças, isso foi colocado, eu inclusive dei entrevista já ontem, o nosso partido não vota 1% de aumento de imposto para ninguém, não vota aumento de imposto na Câmara, não é essa discussão, eu concordo com o líder Everton, foi colocada mal posta pela equipe econômica do governo. Eu não sei se uma colocação mal feita gerou toda essa instabilidade, mas na realidade criou o tumulto. Nós não temos clima no Brasil para aumento de impostos, nós já sofremos aí com essa questão do ajuste da meta. Então é necessário que principalmente a Receita Federal ela tome ciência de que tem que mandar leis para o Congresso que tenham efetividade de cumprimento. Não adianta você mandar leis virtuais e achar que aquele texto vai fazer com que se arrecade Y ou Z. É necessário que a realidade econômica das empresas e das pessoas físicas no Brasil sejam compatíveis com as leis que sejam mandadas pelo setor e pela equipe econômica do governo para esse Congresso. O nosso partido não vota aumento de imposto, já me coloquei ontem e coloco hoje publicamente, e eu acredito que esse é um tema superado na Câmara para essa legislatura. Deputado Arthur Lira, líder do bloco PP, Podemos, PTdoB, deputado Everton Rocha, líder do PDT. Obrigada pela entrevista, boa votação hoje. Vamos voltar com a Vera.